para mais uma aula. Eu sou a Mayara e no passo a passo de hoje eu vim trazer para vocês a capa do liquidificador no modelo Turco Luxo. Aqui no meu ateliê eu recebi um pedido, uma encomenda da minha cliente para fazer um jogo de cozinha com algumas peças nesse modelinho Turco Luxo, que tem esse bico degradê que fica lindo em qualquer peça. Então eu criei várias peças para ela e vou estar trazendo as aulas para vocês aqui no canal, tá? Aqui no canal já tem disponível a aula da capa do botijão de gás nesse modelo Turco Luxo. Estou trazendo hoje a capa do liquidificador e futuramente vai sair mais peças. A próxima aula será a capa para o galão de água 20 litros. E agora, antes da gente passar para o passo a passo, que eu vou mostrar para vocês como fazer essa peça em cada detalhe, eu preciso te dar algumas informações, porque capa para eletrodoméstico é um pouquinho mais complicado de fazer, porque a gente precisa ter as medidas exatas do modelo do eletrodoméstico que a gente vai produzir. O que significa que capas de eletrodomésticos exigem um pouco mais de atenção, porque é obrigatório a gente adaptar para o modelo que a gente está fazendo, porque não existe somente um modelo de liquidificador no mundo, existem vários modelos diferentes, com medidas diferentes, e é a partir daí que a gente tem que prestar atenção para adaptar. Mas é coisa simples, a gente precisa das medidas da tampa do liquidificador, então você vai medir o seu ou pedir as medidas para a sua cliente se for uma encomenda. Então a gente precisa das medidas aqui da parte de cima para poder fazer a base da peça para depois a gente descer para o copo. Esse modelo que eu produzi, ele tem 18 centímetros de diâmetro, então você vai medir assim para você ter certeza que tem a mesma medida ou parecida. Se você precisar fazer para uma tampa menor, você pode diminuir as carreiras que tem aqui na parte de cima. Se você precisar aumentar, você pode ir aumentando, colocando um aumento em cada ponto, de acordo com a aula que a gente vai produzir mais para frente. Mas você pode aumentar as carreiras para um tamanho maior. Se você quiser fazer o modelo aberto assim, você vai precisar das medidas da alça. Aqui no meu caso, eu tenho também 18 centímetros de alça, que a gente vai fazer 18 centímetros de abertura. Na aula eu vou mostrar como fazer essa abertura. E se você quiser fazer ela toda fechada, eu vou mostrar na aula também, mas eu acredito que é só fazer as carreiras fechando normalmente, como se fosse uma capa fechada. A pontuação dele é bem larguinho. Então aqui na minha tensão de ponto, eu acredito que se eu continuasse fazendo aqui as carreiras sem abrir, ia ficar do mesmo jeito, ia servir da mesma forma, ia ficar bem lindo também. As medidas da alça que você vai precisar é caso a alça seja um pouco mais para baixo, você pode fazer mais carreiras antes de abrir. Se ela for um pouco mais para cima, você já pode abrir de início aqui depois da tampa e fazendo as carreiras até chegar à medida do fim da alça. Aqui eu fui fazendo sequência de repetições, mas aqui na nossa carreira de número 18, que é basicamente no fim do copo, para a gente abrir um pouco para o motor, porque no caso aqui o motor é mais largo do que o copo. Se o seu liquidificador ele tem o mesmo tamanho, assim, a mesma largura do copo e do motor, você pode seguir normalmente. Mas geralmente aqui nos liquidificadores a gente precisa abrir essa parte de baixo para deixar ela mais larga. Eu vou medir aqui o bico. Aqui o meu bico ele ficou com aproximadamente entre 10 e 11 centímetros de altura. Então, na minha tensão de ponto, claro. Então, eu precisei adaptar a quantidade de carreiras aqui até chegar no bico. Então, tendo em mente que o meu bico tem 11 centímetros, eu vou fazer a quantidade de carreiras até chegar no bico, que vai dar o tamanho do meu liquidificador. Aqui, no meu caso, esse liquidificador tem 42 centímetros de altura. Então, para a base dessa peça, depois da tampa, eu preciso ter 42 centímetros de altura. Aqui no bico, eu já tenho 11. Sabendo disso, então a base aqui de carreira de pontos altos eu preciso fazer até chegar a 31 centímetros, que é a conta que eu uso para poder saber mais ou menos aí a quantidade de carreiras que eu preciso fazer aqui na base até chegar no bico. Então, resumidamente é isso. Para produzir a capa do liquidificador em qualquer modelo, de qualquer forma que você for fazer, você precisa das medidas do modelo que você está produzindo. Eu gosto de medir pela tampa, o tamanho da tampa, a altura da peça, é as medidas que eu peço para as minhas clientes, e também a altura da alça. E se você tiver dúvidas, também a largura do copo. É bom você medir para saber se você vai precisar fazer mais aumentos ou não. Aqui na minha peça eu trabalhei ela toda em barbante número 6. Utilizei a cor cru, castanho, areia, amarelo bebê e amarelo forte. Você pode usar as cores de sua preferência ou preferência da sua cliente. Para trabalhar com o fio 6, eu vou utilizar a agulha número 3,5. Vou precisar também de uma tesoura para arremates e uma agulha de tapeceiro para me ajudar nos arremates aqui dos nossos detalhes em pontos baixíssimos. Então é isso, se ficar mais alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários. E vamos para o passo a passo. Para iniciar a minha peça, eu vou pegar o meu barbante na cor cru. Vou começar fazendo um anel mágico.
Então, eu vou dar uma voltinha aqui no meu fio, fazendo um círculo aqui. Vou puxar o fio aqui dentro e vou fazer uma corrente. Travando aqui esse fiozinho, vou puxar essa pontinha aqui. E aqui dentro do meu anel mágico, eu vou trabalhar 8 blocos de 2 pontos altos fechados juntos. Se você não gosta de trabalhar aqui com o anel mágico, você pode fazer de 5 a 6 correntinhas e prender com ponto baixíssimo no final, só pra gente ficar assim, com um círculo para trabalhar os pontos altos dentro dele. Aqui dentro eu vou entrar com a minha agulha, eu vou puxar o meu fio, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, para simbolizar o meu primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui vai simbolizar 2 pontos altos fechados juntos, tá? Vou fazer 2 correntinhas de separação entre esses blocos, 1, 2 correntes, laço o fio e volto aqui dentro. Puxo o meu fio, aqui eu tenho 3 laçadas, eu vou tirar de 2 laçadas e deixar uma na agulha. Laço meu fio, volto aqui dentro novamente, puxo, tiro de 2 laçadas e deixo uma na agulha. Aqui eu vou ficar com uma laçada sobrando em cada ponto, 2 laçadas e uma laçada que eu já tenho na agulha. Agora eu vou tirar essas 3 laçadas de uma vez. Tiro as 3 laçadas, fechei os 2 pontos altos juntos. Faço 2 correntes, laço o fio, volto aqui dentro, vou fazer mais um bloco. Já fiz 2 blocos de 2 pontos altos fechados juntos. Volto aqui dentro, puxo meu fio, tenho 3 laçadas, tiro de 2 laçadas e deixo uma na agulha. Laço o fio, volto aqui dentro do meu anel mágico, puxo, tiro de 2 laçadas e deixo uma na agulha. Agora com essas 3 laçadinhas, 2 laçadas de cada ponto alto e uma laçada que eu já tenho na agulha, eu vou tirar elas de uma vez. Então eu puxo o meu barbante, passo nessas 3 laçadas de uma vez. Essa aqui vai ser a repetição da nossa carreira. Entre os nossos 2 pontos altos fechados juntos, eu vou fazer 2 correntes de separação. Eu vou fazer essa mesma repetição por 8 vezes, então eu vou ficar com 8 blocos. Aqui eu já tenho 1, 2, 3... Vou fazer o quarto, meio ponto alto aqui, o segundo, fecho essas 3 laçadas de uma vez, aqui eu já tenho o quarto. Vou fazer assim até eu completar 8 blocos de 2 pontos altos fechados juntos. Chegando aqui no final, eu completei, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos de 2 pontos altos fechados juntos, com 2 correntes de separação entre eles. Terminei aqui o meu bloco de número 8, eu vou fazer as 2 correntes e agora eu vou fechar esse anel mágico. Então, eu vou pegar a pontinha dele e vou puxar até fechar completamente esse anelzinho onde a gente tem aqui os pontos altos fechados juntos. Eu puxo aqui até fechar completamente. Vou deixar essa pontinha para baixo para arremate. Eu vou vir aqui em cima desse primeiro bloco de 2 pontos altos fechados juntos que eu fiz dessa carreira. Vou vir no segundo ponto, vou entrar com a minha agulha. Vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo, fechando assim essa carreira. Aqui eu já posso cortar esse fio, vou puxar aqui, vou entrar com a minha agulha de trás para frente, puxar esse fiozinho aqui lá para trás para ficar melhor para arremate. E assim a gente finaliza essa primeira carreira com 8 blocos de 2 pontos altos fechados juntos, com esses 8 espaços de 2 correntinhas. Para a minha próxima carreira, eu vou utilizar o meu barbante na cor castanho. Vou começar fazendo uma laçada inicial, então tenho que deixar uma laçadinha na minha agulha. Eu vou dar a volta minha agulha no meu barbante. Vou puxar aqui uma correntinha para fazer um nozinho e deixar uma laçada na minha agulha. Eu vou começar aqui, eu vou repetir essa carreira de bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. Só que agora a gente vai trabalhar 2 dentro dos espaços de 2 correntinhas. Então, já vou iniciar aqui com um ponto alto, então eu tenho uma laçada na minha agulha, dou a volta aqui no meu barbante, vou ficar com 2 laçadas, vou segurar essas 2 laçadinhas e vou entrar em qualquer espaço desses aqui onde eu tenho as 2 correntes. Então, eu vou entrar, puxar o meu fio, tenho 3 laçadas, vou tirar somente de 2 laçadas e deixar uma na agulha, laço o fio e volto aqui dentro, puxo, vou fazer o meu segundo meio ponto alto aqui. Então, eu vou tirar de 2 laçadas e deixar uma na agulha. Vou ficar da mesma forma que na carreira anterior. 2 laçadas para cada ponto e uma laçada que eu já tenho na agulha. Vou tirar essas 3 laçadinhas de uma vez. Completei aqui o meu primeiro bloco. Vou fazer 2 correntes de separação. Laço o meu fio e vou voltar aqui dentro do mesmo espaço aonde eu acabei de fazer esse primeiro bloquinho de 2 pontos altos fechados juntos. E vou fazer mais um.
Então, eu entro aqui dentro, puxo meu fio, tenho 3 laçadas, vou tirar de 2 laçadas e deixar uma na agulha. Laço o fio, volto aqui dentro novamente, puxo, tiro de 2 laçadas e deixo uma na agulha. Vou ficar novamente com 2 laçadas, uma de cada ponto e uma laçada que eu já tenho na agulha. Tenho 3, vou tirar essas 3 laçadas de uma vez. E dentro de cada espaço de correntinhas eu vou fazer esse bloco aqui, que vai ficar um leque, né? De 4 pontos altos fechados juntos com 2 correntinhas de separação entre esses blocos de 2 pontos altos. Entre um espaço de corrente e outro, onde eu faço os blocos, eu vou fazer também 2 correntes de separação e vou para o próximo espaço de 2 correntinhas. Vou fazer o meu primeiro meio ponto alto, que eu vou deixar uma laçada na agulha pra gente fechar no final juntos. Laço o fio e aqui dentro eu vou puxar o meu fio e fazer o segundo. Tenho 3 laçadas, vou tirar essas 3 laçadas de uma vez, laço 2 correntes e volto no mesmo espaço. Vou fazer mais um bloco com 2 meio pontos altos, deixando uma laçada na agulha. Agora eu vou completar esse ponto alto, fechando todas as laçadas de uma vez. Finalizei aqui mais um bloquinho. 2 correntes de separação, vou para o próximo espaço de 2 correntes, vou fazer o primeiro bloco de 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntes de separação no mesmo espaço, mais um bloco de 2 pontos altos fechados juntos, tiro as 3 laçadas de uma vez. E essa vai ser a repetição da nossa carreira. Em cada espaço de correntinhas que eu tenho aqui da carreira anterior, eu vou trabalhar esses blocos de 2 pontos altos fechados juntos, 2 blocos dentro do mesmo espaço, separados por 2 correntinhas, e entre os blocos também 2 correntes de separação. Vou dar a volta fazendo essa sequência até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu completei agora 8 blocos, 8 leques. Agora eu vou completar, vou fazer 2 correntes de separação, vou fechar essa carreira. Eu vou vir aqui no meio desses 2 pontos, bem no pezinho do início aqui, vou prender com ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, vou puxar, vou entrar aqui nesse mesmo ponto para levar essa alcinha lá para trás, esse finalzinho de ponto aqui, para ficar melhor para remate. Eu vou voltar com o meu barbante na cor cru, vou começar fazendo uma laçada inicial, então vou dar a voltinha aqui na minha agulha, vou puxar uma alcinha aqui para dentro, para fazer um nozinho e deixar a laçada na agulha. Vou começar fazendo um ponto alto. Agora eu vou trabalhar blocos de 4 pontos altos dentro aqui dos meus leques. Aqui nos espaços de 2 correntinhas, dentro do espaço onde eu tenho os 4 pontos altos fechados juntos aqui, ó, no meio deles eu vou entrar com a minha agulha e vou fazer os meus blocos com 4 pontos altos. E nas correntes de separação entre os leques, eu vou trabalhar pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, onde eu tenho meu barbante na cor cru, vou laçar, vou ficar com 2 laçadas, vou segurar essas 2 laçadinhas e vou entrar no espaço de 2 correntes dentro do meu bloco, tá? Vou entrar aqui dentro, vou puxar o meu fio, tenho 3 laçadas, vou tirar de 2, depois mais 2, completei aqui o meu primeiro ponto alto. Se você quiser, você pode começar com correntes também. E vou entrar aqui dentro e fazer mais 3 pontos altos para completar o meu bloco de 4. Esses pontos altos agora são normais. Então, vou entrar aqui dentro, eu vou fazer o segundo ponto alto, laço o fio, faço o terceiro ponto alto, laço o fio e faço o quarto ponto alto. Todos fechados normalmente. Vou fazer uma corrente de separação, vou para o próximo espaço de 2 correntinhas, que é entre um leque e outro, vou fazer o meu ponto baixo. Laço um ponto baixo. Uma corrente, laço o fio, aqui o próximo espaço é dentro do bloco, então eu vou trabalhar os 4 pontos altos. Faço aqui o meu primeiro, segundo, terceiro e o meu quarto ponto alto. Faço uma corrente de separação, vou no próximo espaço de 2 correntes, prendo com ponto baixo. Uma corrente, vou para o próximo espaço dentro do bloco e vou trabalhar o 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Faço uma corrente, próximo espaço, ponto baixo. E assim eu vou repetir até o final da carreira. Então eu vou seguir fazendo essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Blocos de 4 pontos altos com uma corrente de separação com um ponto baixo dentro das correntinhas entre os leques, tá? Vou fazer dessa mesma forma até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vou fazer uma correntinha, vou prender com um ponto baixo aqui no último espaço de correntinhas.
uma corrente. Agora a gente terminou aqui a carreira, a gente vai completar aqui com ponto baixíssimo. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos de 4 pontos altos. Eu vou iniciar a próxima carreira. Aqui, se você quiser, você pode prender com ponto baixíssimo e subir correntinhas, que a gente vai continuar fazendo pontos altos aqui, tá? Eu vou fazer da seguinte forma. Aqui eu tenho um ponto alto, eu vou pegar somente na alça de trás desse ponto alto, somente uma alcinha aqui atrás. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou voltar pegando as duas alças do ponto, pegando a alça da frente e de trás. Vou puxar o meu fio, fiquei com duas alças aqui, vou fazer um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar 2 aumentos, um aumento no primeiro ponto do bloco e um aumento no último ponto, onde eu tenho os blocos com 4 pontos altos. Então, aqui onde eu tenho o meu primeiro ponto alto, eu vou completar fazendo mais um, vou fazer um aumento. Então, aqui no mesmo ponto, no primeiro ponto, eu vou voltar aqui dentro e vou fazer mais um ponto alto, fazendo aqui o meu primeiro aumento. Agora eu vou fazer no próximo ponto, um ponto sozinho, próximo ponto, mais um ponto alto sozinho, e aqui no último ponto do bloco, dos 4 pontos, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, nessa carreira, nós vamos ficar com os blocos com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um aumento no primeiro ponto, um aumento no último ponto e 2 pontos altos sozinhos. Vou fazer uma corrente de separação entre esses blocos, laço o fio e vou para o próximo bloco onde eu tenho os 4 pontos altos. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base, até chegar aqui no último ponto do bloco, aonde eu vou entrar e vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço, ficando com 6 pontos altos. Faço uma corrente de separação, vou para o próximo bloco de 4 pontos altos. No primeiro ponto, vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base, até eu chegar aqui no último ponto do bloco, onde eu vou trabalhar mais um aumento. Essa vai ser a sequência de pontos que a gente vai fazer aqui nessa carreira. Nos 8 bloquinhos de 4 pontos altos, a gente vai fazer essa mesma sequência. Um aumento no primeiro e no segundo, no último ponto do bloco, e 2 pontos altos sozinhos. Uma corrente de separação entre esses blocos. A gente vai repetir até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, completei os meus 8 blocos fazendo os meus aumentos. Agora eu estou com 6 pontos altos em cada bloco. Vou fazer a última correntinha e vou prender aqui com um ponto baixíssimo no meu primeiro ponto alto que eu iniciei essa carreira. Aqui eu tenho um ponto baixo, uma corrente, eu vou vir somente pegando a alcinha de trás da correntinha, vou prender com um ponto baixíssimo, vou vir agora pegando as duas alcinhas, pegando a alcinha da frente dessa corrente e a alcinha de trás, vou levar esse fiozinho lá pra trás, vou puxar o meu fio, aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Essa subida de carreiras você pode iniciar da forma que você preferir, é só a gente iniciar cada carreira fazendo um ponto alto. Pode fazer, vai fazer correntinhas para simbolizar também, tá? Fica a seu critério. E eu vou fazer essa mesma sequência de repetições que eu fiz da carreira anterior. Um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto do bloco. Então, aqui onde eu trabalhei nessa corrente, meu primeiro ponto alto, eu vou voltar, pegando no mesmo ponto, no pezinho do ponto aqui mesmo, vou fazer mais um ponto alto. Aqui eu vou ficar com o meu primeiro aumento. Vou caminhar com pontos altos até chegar no último ponto para fazer o meu segundo aumento. Então, no próximo ponto, eu faço um ponto alto sozinho, próximo ponto, ponto alto sozinho. Cheguei no último ponto do bloco, eu vou entrar e vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Um aumento no primeiro e um aumento no último ponto do bloco. E 4 pontos altos sozinhos entre esses aumentos. Uma corrente de separação, vou para o próximo bloco. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu vou fazer os 4 pontos altos sozinhos, um em cada ponto de base. Faço o terceiro, quarto ponto alto sozinho. E no último ponto, vou fazer o meu aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Essa vai ser a sequência da nossa carreira. A gente vai ficar com a mesma repetição, só que agora nos nossos blocos nós vamos ter 8 pontos altos.
Então, eu faço um aumento no primeiro e no último ponto, 4 pontos aqui de pontos altos sozinhos e uma corrente de separação entre os meus blocos. Vou repetir até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, vou completar aqui os meus 8 pontos altos no bloco. No último ponto aqui, eu vou fazer o meu último aumento. E assim a gente finaliza essa carreira. Completando aqui os meus 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer uma corrente de separação. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto que eu fiz, que é um ponto baixo e uma corrente. Vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui na carreira anterior. Eu vou pegar somente uma alça dessa corrente, que é a de trás. Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou vir pegando as duas alcinhas da frente e de trás da corrente. Vou lá atrás, vou puxar o meu fio. E com duas laçadinhas aqui, eu vou fazer um ponto baixo e uma corrente para simbolizar meu primeiro ponto alto. Se você preferir, você pode fazer 3 ou 2 correntinhas. Agora, nessa carreira, eu vou fazer somente um aumento, pra gente ficar aqui com os nossos blocos com 9 pontos altos. Então, nesse primeiro ponto, eu não vou trabalhar aumento nos primeiros pontos do bloco, somente no último ponto. Então, aqui eu vou fazer só um ponto sozinho, vou para o próximo ponto, faço mais um ponto sozinho e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto aqui até chegar no último ponto. Faço o 7º ponto alto e aqui no meu ponto de número 8, que é o último desse bloco, eu vou fazer um aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, agora nos meus blocos aqui, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Faço uma corrente de separação, vou para o meu próximo bloco, vou caminhar fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar no último ponto do bloco. Faço o 4º, 5º, 6º, 7º, e no 8º ponto, que é o último, vou fazer um aumento com 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer essa mesma repetição até chegar no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, completei o meu último bloco aqui com os 9 pontos altos. Aqui no último ponto fiz meu aumento. Vou fazer uma corrente de separação e vou fechar a carreira e subir para a próxima. Vou fazer da mesma forma que eu venho fazendo nas anteriores. Vou pegar somente uma laçada da minha corrente, que aqui no primeiro ponto eu tenho um ponto baixo, uma corrente. Vou pegar só a laçada de trás da correntinha, fazer um ponto baixíssimo. Vou voltar na corrente da frente, pegar as duas correntinhas, puxar o meu fio lá atrás, fazer um ponto baixo, uma corrente, para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Eu vou pegar aqui o liquidificador que eu estou usando como base para fazer essa capa, para mostrar para vocês como vocês podem adaptar, tá? Aqui a tampa do meu liquidificador tem 18 centímetros de diâmetro. Até aqui essa carreira que a gente trabalhou vai ficar certinho a parte de cima. Daqui eu já posso descer a capa aqui para o copo do liquidificador. Se você quiser fazer ela toda fechada, eu vou fazer ela aberta aqui nessa alça. Você pode aumentar aqui as carreiras para poder chegar aqui até a alça, tá? Aí você vai precisar adaptar a questão dos pontos aí depois, que a gente vai continuar agora com 9 pontos altos. Então, você pode adaptar a quantidade de pontos aí de carreiras nessa parte de cima. Aqui, esse copo de liquidificador, a parte aqui eu vou mostrar pra vocês, até eu chegar na alça, eu vou fazer somente uma carreira. Tem liquidificadores que a alça é um pouco mais embaixo, você pode aumentar essas carreiras, mas tem liquidificador que já é em cima aqui mesmo, igual esse meu que é bem apertadinho. Aqui, se eu não quiser fazer carreira, também não precisa, mas eu vou fazer somente uma carreira aqui, tá? Até a gente abrir a alça, pra chegar a gente fazer as carreiras aqui até no finalzinho da alça. Então, é bom você medir ou pedir a medida da alça pra sua cliente pra fazer o tamanho de carreiras aí certinho, tá? Só confirmando pra vocês aqui a medida da parte de cima, na minha tensão de ponto ficou com 18 centímetros aqui que eu preciso pra fazer na parte de cima do meu liquidificador essa quantidade de carreiras, tá? Aqui eu vou começar a fazer agora carreiras de repetição, seguindo com os meus 9 pontos altos aqui. Então, eu não vou fazer mais aumentos. Vou fazer aqui o meu ponto alto, né, que é um ponto baixo, uma corrente. Vou para o próximo ponto. E agora é somente ponto sobre ponto. Aonde eu tiver um ponto alto, eu vou repetir. Então, nos meus 8 blocos aqui, eu vou continuar com 9 pontos altos. Não vou trabalhar aumentos, que aqui a gente vai descer no copo, né? Então, já vai começar a dar uma emborcadinha.
Aonde eu tiver uma corrente, eu vou fazer uma corrente, separação entre os blocos. Eu vou repetir, somente repetição, tá? Então, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar os 9 pontos altos. Um ponto em cada ponto alto que eu tenho aqui da carreira anterior. Aonde eu tenho corrente, eu vou fazer uma corrente, somente repetição. Até a gente chegar aqui no final, que eu vou abrir ela com vocês. Chegando aqui no final, a minha peça já vai dando o aspecto de capa. Vou completar aqui o último ponto dos 9 e vou fechar essa carreira. Vou fazer uma corrente, vou vir aqui na alcinha da minha correntinha do primeiro ponto, fazer um ponto baixíssimo, voltar pegando as duas alças, fazer um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o primeiro ponto alto. Aqui, já nessa carreira, se você já quiser abrir ela, não precisa fechar. A gente vai fazer dessa mesma forma que eu vou fazer aqui agora, porque nessa próxima carreira a gente já vai fazer ela aberta. Então, aqui é só seguir fazendo, a gente vai fechar ela somente quando a gente chegar aqui no final da carreira. Então, eu vou seguir fazendo a mesma repetição, eu vou continuar com 9 pontos altos nos meus blocos, com uma corrente de separação. Então, aqui nessa carreira, a gente vai fazer somente essa repetição da carreira anterior até chegar aqui no final. Dei a volta na minha peça, fazendo os meus 8 blocos com 9 pontos altos com a corrente de separação e cheguei aqui no final. Agora, eu vou trabalhar carreiras de ida e volta, trabalhando do lado direito e do lado avesso, até a gente terminar o tamanho da alça. Então, para iniciar aqui a minha próxima carreira na parte aberta, eu vou subir 2 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou virar a minha peça aqui para o lado avesso. E vou repetir. Vou continuar aqui com 9 pontos altos nos meus blocos. Então, aonde eu tiver um ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E aonde eu tiver corrente, eu vou fazer corrente, tá? Vai seguir a mesma repetição aí até a gente chegar no outro lado. Então, vou ficar aqui com 9 pontos altos, faço uma corrente de separação, no próximo bloco eu vou repetir os pontos altos. Vou fazer com vocês aqui até chegar no final, que eu vou mostrar como a gente vai subir para a próxima. Chegando aqui no final, eu vou fazer o meu último ponto alto nas 2 correntinhas que eu fiz para iniciar a carreira anterior. Então, vou vir aqui na segunda corrente, na parte de cima, eu vou entrar, vou fazer o meu 9º ponto alto aqui do meu bloco. Vou fazer 2 correntes para simbolizar um ponto alto, vou virar o meu trabalho e vou repetir. Então, essa aqui vai ser a repetição de ida e volta das carreiras que a gente vai fazer até o final da alça para ela ficar aberta. Não quer fazer aberta, pode seguir fazendo ela fechada, sem precisar fazer essas idas e voltas aqui, tá? Então, eu vou continuar aqui, vou fazer até aqui no final para voltar com vocês de novo, para me mostrar como ela vai ficando. Mas é só repetir ponto alto sobre ponto alto, corrente sobre corrente. Chegando aqui no final, vou fazer o meu último ponto alto nas 2 correntes, meu 9º ponto alto, vou subir para a próxima, faço 2 correntes, e assim eu vou fazer essas repetições aqui até o final da alça. Vou continuar com 9 pontos altos nos meus blocos, com uma correntinha de separação. Vou colocar ela aqui para vocês verem como tá ficando. Aqui na parte da alça, e ela vai ficando assim, ó, tá? Aqui na parte da alça a gente vai fazer, já iniciei aqui a próxima carreira, a gente vai fazer até chegar aqui no final. Então, é importante a gente ter a medida do modelo do copo que você tá fazendo. Aqui no meu caso, eu vou fazer 18 centímetros dela aberta, para depois eu voltar a fechá-la, tá? Então, você pode medir a sua ou pedir a medida para sua cliente para você fazer. Aqui no meu caso são 18 centímetros. Eu vou deixar a quantidade de carreiras que eu vou fazer até aqui, passando aí na sua tela, que eu ainda não sei aqui, né? Mas eu já vou adiantar e deixar na edição a quantidade de carreiras que a gente vai fazer até eu voltar pra gente fechar ela aqui junto pra descer pro copo, tá? Aqui a gente tá trabalhando do lado avesso. Eu vou seguir fazendo a mesma repetição, ponto sobre ponto, corrente sobre corrente. Cheguei no final, vou fazer as 2 correntinhas para subir as próximas carreiras e fechar com o último ponto alto nas correntinhas até a gente chegar lá embaixo, tá? Então, a gente vai continuar com 9 pontos altos nos blocos, com uma corrente de separação, até essa quantidade de carreiras que a gente vai fazer. Quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente fazer junto. Bom, gente, fiz aqui as minhas 13 carreiras. Ela vai ficando assim. Vou descer aqui só pra ficar melhor pra vocês verem. Eu acredito aqui, na minha tensão de ponto, se eu fizesse ela toda fechada, ela ficaria boa também, sem precisar fazer aumento, tá vendo? Os pontos, eles ficam bem larguinhos, folgadinhos aqui, ó, se você quiser fazer ela toda fechada. E aqui nessa parte onde a gente faz as carreiras aqui com
é a correntinha, você pode até aumentar a quantidade de correntes, em vez dessa parte aqui fazer só com uma corrente, você pode fazer com 2, 3 correntinhas, eu tenho certeza que dá certo de fazer ela fechada também, tá? Aqui, eu cheguei na minha carreira de número 13, a partir da carreira que a gente vai descer aqui, saia do liquidificador, descer no copo. Então, aqui na parte de cima, eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras que a gente fez de aumentos e depois a gente parou de fazer aumentos. A gente vai descer aqui, a gente tem a primeira carreira que a gente fez fechada e mais 13 carreiras na parte aberta. Então, a partir dessa carreira onde eu abri, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. Que agora aqui eu vou voltar a fechá-la. Então, essa parte é importante você ter as medidas para fazer o tamanho certinho aí de carreiras, tá? Então, aqui com a minha peça, para fazer essa carreira de fechamento, é importante que essa carreira de fechamento esteja com os pontos do lado certo de cima aqui virados para mim, tá? Agora eu vou fazer uma corrente de separação e eu vou vir aqui nessas 2 correntinhas que eu fiz para iniciar a carreira. Eu vou entrar aqui na segunda corrente, porque essas 2 correntes simbolizam o primeiro ponto alto, né? Então, eu vou entrar aqui e vou prender com um ponto baixíssimo. E vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Vou para o próximo ponto e agora eu vou trabalhar aqui as sequências de repetições. Um ponto alto para cada ponto de base, para completar aqui o meu bloco de 9 pontos altos, até chegar aqui no final. Então, essa carreira de união fica assim. Quando a gente voltar aqui, a gente terminar de fazer essa carreira de repetição, não vou fazer aumento, só ponto sobre ponto, corrente sobre corrente, até a gente chegar aqui no final e eu volto com vocês. Dei a volta na minha peça, cheguei aqui no final, vou repetir uma correntinha, terminei os meus 9 pontos altos e vou iniciar a próxima. Aqui eu vou começar do mesmo jeito que eu tava fazendo aqui na parte de cima. Eu vou vir nessa segunda correntinha de cima, vou pegar somente a alça de trás da corrente, vou prender com ponto baixíssimo, vou pegar agora as 2 alcinhas dessa correntinha, vou puxar o meu fio, fazer um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o meu primeiro ponto alto. E no próximo ponto, eu vou repetir ponto sobre ponto. Vou fazer aqui até o final, vai ficando assim, vou mostrar ela no liquidificador. E fica assim a parte de abertura da alça da capa. Bom, agora a gente vai começar a fazer umas carreiras aqui de repetições. Eu vou pegar um marcador, só para ficar melhor para explicar aqui para vocês. Aqui, a partir dessa carreira aqui que a gente fez de aumentos na cor cru, depois dessa carreira na cor castanho, a gente fez 4 carreiras para poder ficar a parte de cima ali da tampa, né? Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Vim aqui nessa carreira de número 4, vou colocar o meu marcador, porque aqui é a parte de cima da tampa do nosso liquidificador. E a partir dessa carreira aqui para baixo, já são a carreira aqui da saia do copo do liquidificador, né? Aqui a gente fez uma carreira sem aumentos e mais 13 carreiras de abertura da alça. Depois a gente fez mais uma carreira fechada e iniciamos aqui a próxima. Aqui, contando a partir dessa primeira carreira que a gente fez sem aumentos aqui, somente as carreiras do copo, aqui da lateral, eu estou aqui, iniciei a minha carreira de número 16, tá? Então, fizemos 13 carreiras aqui de abertura e 1, 2 carreiras fechadas aqui. O que acontece? Agora, a gente vai começar a fazer uma carreira de repetição até a nossa carreira de número 18. Contando aqui, a partir desse marcador, não vou contar essas carreiras aqui do marcador da parte de cima da tampa. Eu vou contar somente a partir dessa carreira, primeira carreira fechada que a gente fez, eu vou contar aqui, tá? Então, aqui eu estou na minha carreira de número 16. Quando eu chegar na minha carreira de número 18, eu vou precisar fazer um aumento. Então, a gente vai continuar fazendo aqui essas repetições dos blocos de 9 pontos altos separados por uma correntinha até a carreira de número 18. Lembrando que eu não vou contar aqui, vou contar somente essas carreiras aqui da lateral. Então, eu vou contar aqui, ó, vou mostrar pra vocês, só pra não ficar dúvida. A partir dessa primeira carreira que a gente fez aqui da lateral, que ela fechada, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iniciei a carreira de número 16. Eu vou fazer essa carreira, vou fazer a carreira de número 17, fazer essa e mais uma. Quando eu chegar na carreira de número 18,
eu volto pra gente fazer os aumentos, tá? Então, a gente vai terminar essa carreira, fazer mais uma e na próxima a gente volta que a gente vai fazer os aumentos, certo? Cheguei aqui no final da minha carreira de número 17, vou fazer uma corrente e vou vir aqui no primeiro ponto, eu vou fechar essa carreira, né? Aqui eu tenho um ponto baixo, uma corrente, eu vou vir pegando uma alça da correntinha, fazendo um ponto baixíssimo, volto e pego as duas alcinhas, passo um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Essa aqui vai ser a carreira de número 18, onde a gente vai fazer os aumentos. Então, vou voltar nesse mesmo ponto que eu acabei de fazer, no primeiro ponto do bloco, vou fazer mais um ponto alto. Fiz o meu primeiro aumento. Aqui eu vou fazer um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto do meu bloco, em todos os blocos aqui dessa carreira. Então, fiz aqui o meu primeiro aumento, vou caminhar com um ponto alto para cada ponto alto, até eu chegar no último ponto do meu bloco. Então, aqui eu tô fazendo quinto ponto, sexto ponto, sétimo ponto, sozinho. E cheguei no último ponto aqui do meu bloco. Aqui eu vou repetir um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora eu fiquei com um total de 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um aumento no primeiro ponto, um aumento no último ponto. E entre esses aumentos eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos sozinhos. Passo uma corrente de separação, vou para o próximo bloco dos meus pontos altos. No primeiro ponto, faço um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora eu vou caminhar, faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto sozinho. Cheguei no último ponto do bloco, faço o meu aumento. 2 pontos altos no mesmo espaço, ficando novamente com 11 pontos altos. Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar os 8 blocos agora com 11 pontos altos. Fizemos 2 aumentos aqui nessa carreira. A gente vai seguir essa mesma repetição por toda a volta até chegar aqui no início, no final da carreira. Completei aqui a carreira, cheguei no final, fiquei agora com os meus 8 blocos com 11 pontos altos com uma corrente de separação. Aqui a gente vai para a próxima carreira, eu vou fazer uma corrente, vou subir aqui a minha carreira como eu venho subindo as anteriores, com um ponto baixíssimo, fazendo um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Agora a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Essa carreira não vai ter aumento, a gente vai fazer carreira de repetições agora, até a gente chegar no bico. Então, esse aqui vai ser o último aumento que a gente fez na carreira anterior. Agora é só ponto sobre ponto, corrente sobre corrente. Sem aumento, sem nenhuma alteração até a gente chegar no bico. Cheguei no final, faço uma correntinha, já pulo para o próximo bloco e vou repetir ponto sobre ponto, tá? Vou pegar novamente um marcador, que eu vou mostrar para vocês quantas carreiras a gente vai fazer. Isso aqui é só para vocês visualizarem. Eu vou colocar aqui bem em cima da carreira de aumento que a gente acabou de fazer, contando com essa carreira de aumento, eu vou contar ela, eu preciso fazer mais 5 carreiras para chegar no bico. Então, contando com ela, eu vou fazer uma, iniciei a segunda, vou fazer a terceira, a quarta e a quinta carreira de repetição. Então, vai ser 5 carreiras com 11 pontos altos nos meus blocos, tá? Então, a gente vai seguir fazendo essa repetição aqui até a gente chegar no bico. Então, a gente já iniciou aqui as 5 carreiras com os blocos aqui, os meus 8 blocos de 11 pontos altos. A gente já fez a primeira, iniciamos a segunda, vamos fazer a terceira, a quarta e a quinta carreira. Assim que a gente completar, eu volto pra gente iniciar o bico, a primeira carreira do bico. Bom, completei aqui as carreiras. A partir da minha carreira de aumentos, com 11 pontos altos, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Aqui eu tenho a parte de cima da minha peça, as minhas 4 carreiras da tampa. E a partir aqui da primeira carreira, da nossa lateral, descendo no copo do liquidificador, desde essa primeira carreira aqui fechada, até essa segunda aqui que a gente fez aberta, né? Dessa primeira até aqui, no início do bico, que a gente, a próxima carreira que a gente vai fazer o bico, a gente tem 22 carreiras. Essas carreiras podem ser adaptadas
seguindo as orientações que eu deixei para vocês aí no início do vídeo, tá certo? Já deixei tudo aí no começo pra gente fazer aqui já, acompanhando e fazendo já com as orientações necessárias, caso você precise fazer adaptações. Aqui a gente vai iniciar a primeira carreira do bico. Terminei aqui a minha carreira de número 22, vou fazer a minha corrente. Eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Eu tenho aqui um ponto baixo, uma corrente, eu vou pegar as duas alças da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o terceiro ponto aqui do meu bloco aqui, onde eu tenho os 11 pontos altos, tá? Então eu vou caminhar. Fiz aqui um ponto baixíssimo no primeiro, vou para o segundo, faço um ponto baixíssimo, venho para o terceiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir duas correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou voltar aqui dentro e vou fazer mais 5 pontos altos. A gente vai fazer um bloquinho aqui de 6 pontos altos juntos no mesmo ponto alto. Então, essas correntes simbolizam o meu primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro, o quarto, quinto ponto alto e o sexto e o último ponto alto. Vai ficar assim, 6 pontos altos em cima do terceiro ponto do meu bloco. Vou fazer dessa mesma forma por todos os blocos que eu tenho os 11 pontos altos, tá? Vou pular 2 pontos de base, pulo 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo, laço o fio e conto. 1, 2, no terceiro eu vou repetir os meus 6 pontos altos. Então, eu entro, faço o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, o quinto e o sexto e último ponto alto. Vou pular esses 2 pontos últimos aqui que eu tenho e vou vir dentro do espaço onde eu tenho uma correntinha. Eu vou prender com ponto baixo. Assim vai ser a repetição que eu vou fazer em todos os motivos onde eu tenho os blocos aqui com 11 pontos altos. Aqui dentro dos meus espaços de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo em todos eles, tá? Então, eu vou virar aqui. Fiz meu ponto baixo aqui, terminei o meu bloco. Vou contar, vou laçar o fio e vou contar. 1, 2, no terceiro ponto, eu vou entrar e vou fazer os meus 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou pular 1, 2 no terceiro ponto. Vou prender com ponto baixo, laço o fio, vou pular 1, 2, no terceiro ponto, eu vou entrar e repetir os meus 6 pontos altos em cima do mesmo ponto. Faço aqui o quarto, o quinto e o sexto ponto alto. Vou pular esses 2 últimos pontos, vou vir dentro do espaço de uma correntinha e vou prender com ponto baixo. Assim, nesses blocos onde eu tenho os 11 pontos altos, eu vou ficar com 2 motivos, 2 bloquinhos aqui com 6 pontos altos no mesmo ponto de base e um ponto baixo no meio deles, tá? Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Fiz meu ponto baixo no espaço de uma correntinha, vou laçar o fio, vou pular 1, 2, no terceiro ponto do meu próximo bloco, vou fazer os 6 pontos altos, 3, 4, 5, 6, pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou prender com ponto baixo, laço o fio, pulo 2 pontos, no terceiro eu vou repetir o meu bloco com 6 pontos altos em cima do mesmo ponto alto, faço o quarto, quinto, sexto e último ponto. Agora eu tenho o meu próximo espaço de uma corrente. Vou pular os 2 pontos que faltam aqui, vou dentro do espaço e vou prender com ponto baixo. Essa aqui vai ser a repetição. Sempre no terceiro ponto do meu bloco, eu vou fazer um bloco com 6 pontos altos em cima do mesmo ponto. E sempre quando eu for fazer o meu ponto baixo, eu vou pular 2 pontos de base para poder fazer o ponto baixo e 2 pontos de base para poder fazer o próximo bloco de 6 pontos altos. A gente vai pular 2 pontos de base para fazer o primeiro bloco, 2 pontos de base para fazer o ponto baixo, 2 pontos de base para fazer o segundo bloco de 6 pontos altos e 2 pontos de base para fazer o próximo ponto baixo. Então, essa aqui vai ser a repetição que a gente vai fazer até o final da carreira. Dei a volta na minha peça, fazendo os meus blocos de 6 pontos altos e os pontos baixos. Cheguei aqui no meu último bloco de 11 pontos altos, fiz os meus 2 blocos com 6 pontos altos. Agora eu vou fechar aqui nesse último espaço de uma correntinha com um ponto baixo.
Aqui eu havia feito 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto, para iniciar o primeiro bloco de 6 pontos altos que a gente fez nessa carreira. Eu vou vir na segunda correntinha, vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar esse fio, vou puxar aqui para cima, vou vir aqui nesse próximo ponto alto, de trás para frente, vou puxar esse fiozinho aqui lá para trás, para ficar melhor para me arrematar. E assim a gente finaliza essa primeira carreira do bico. Eu vou pesar para ver de quanto de fio cru que eu utilizei. Aqui eu utilizei aproximadamente 234 gramas de fio cru. Claro que a gente fez aqui a primeira carreira com castanho, né? A gente pode tirar algumas graminhas daí. A gente tem uma noção, porque essa parte é a que mais gasta fio. Agora a gente vai começar a trabalhar uma carreira aqui com detalhes em pontos baixíssimos. Vou vir com o meu fio na cor castanho. E vou fazer aqui onde eu acabei de terminar a carreira. Vou guardar esses fiozinhos aqui para remates. Aqui a gente vai trabalhar pontos baixíssimos em cima de cada ponto alto e aqui no pezinho dos pontos baixos. Então eu vou segurar o meu fio aqui na parte de trás do meu trabalho, que eu vou entrar com a minha agulha de frente para trás em qualquer ponto alto que eu tenho aqui desses blocos de 6. Vou entrar com a minha agulha de cima para baixo para buscar o meu fio. Lá atrás aqui eu tô segurando o meu fiozinho, o meu barbante, eu vou puxar ele pra cima. Aqui eu fiquei com uma argolinha na minha agulha. Eu vou para o próximo ponto alto, de frente pra trás, de cima pra baixo. Vou buscar o meu fio lá novamente, vou trazer ele pra cima e passar dentro dessa alcinha que eu tenho na minha agulha, ficando assim com um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, entro com a minha agulha de cima pra baixo, busco o meu fiozinho lá embaixo, trago ele pra cima e passo dentro dessa alça que tá na minha agulha. Mais um ponto baixíssimo. Vou para o próximo, puxo o meu fiozinho lá embaixo, passo na alça e assim eu vou fazendo. Em cima de cada ponto alto, um ponto baixíssimo. Cheguei no meu ponto baixo, eu não vou fazer em cima do ponto baixo. Eu vou fazer bem no pezinho, em cima do ponto alto que eu trabalhei o ponto baixo. Então, eu vou buscar o meu fio lá embaixo, vou trazer pra cima, passar na argolinha, fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu já estou no próximo bloco com 6 pontos altos. No primeiro eu vou entrar e vou repetir. E em cima de cada ponto alto que eu tenho dos meus blocos, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Cheguei no ponto baixo. Dentro do espaço de correntinhas, eu vou entrar dentro do espaço, eu não vou pegar no ponto baixo, eu vou entrar dentro do espaço mesmo de corrente e buscar o meu fio lá embaixo para fazer o ponto baixíssimo. Cheguei no próximo bloco, vou repetir. Em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Chegando no ponto baixo, bem no pezinho do ponto baixo, busco o meu fio e repito os meus pontos baixíssimos. Vou seguir fazendo essa mesma repetição até chegar aqui no início da carreira. Dei a volta aqui na minha peça, estou chegando aqui no início da carreira. Aqui eu vou entrar no espaço de correntes para fazer meu ponto baixíssimo. E em cima desse primeiro ponto eu vou fazer meu ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final, trabalhei o ponto baixíssimo no meu último ponto. Vou cortar esse fio. Vou puxar esse fiozinho aqui pra cima. Vou pegar uma agulha de tapeceiro. Vou atravessar aqui o meu barbante. E vou vir nesse primeiro ponto baixíssimo. Eu tenho as 2 alcinhas. Vou passar por baixo, atravessando essas 2 alcinhas aqui do ponto baixíssimo. Usando esse fiozinho lá pro outro lado. E vou voltar nesse último ponto baixíssimo que eu acabei de fazer. Vou entrar com a minha agulha dentro das 2 alcinhas do ponto baixíssimo e vou levar esse fio lá para trás. Vou entrar aqui e assim eu completo o meu último ponto aqui, ficando com o acabamento perfeito. Para a minha próxima carreira, eu vou utilizar o meu barbante na cor areia. Vou começar fazendo uma laçadinha inicial na minha agulha. Então, vou dar uma voltinha aqui, ficar com esse círculo na minha agulha, puxar o meu fiozinho, fazer um nozinho aqui e deixar uma laçadinha na agulha. Essa carreira a gente vai trabalhar de vezinhos. Aqui eu tenho um ponto baixíssimo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Nós vamos trabalhar aqui atrás. Aqui eu tenho um ponto baixíssimo e aqui atrás eu vou ter 2 alcinhas
em cima desse ponto baixíssimo que a gente trabalhou na carreira anterior, aqui no meu caso na cor castanho. Então eu vou ter uma alcinha do lado direito e uma do lado esquerdo. Vou trabalhar um ponto alto em cima de cada uma dessas alcinhas aqui. Já vou iniciar fazendo um ponto alto, então eu vou dar uma laçadinha, vou ficar com essas duas laçadas na agulha e vou segurar. Vou virar aqui, estou com a minha peça de frente, eu vou virar aqui atrás, vou entrar nessa primeira alcinha aqui do lado direito, vou entrar dentro dela. Vou puxar o meu fio, fiquei com 3 laçadas, tiro 2 laçadas, tiro mais 2 laçadas, fiz aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntes de separação. Eu vou laçar o fio e vou vir na próxima alcinha aqui, ó, na alcinha do lado, do meu lado esquerdo. Vou entrar, puxar o meu fio e trabalhar o meu ponto alto. A gente vai ficar assim, ó. Vou virar aqui pra frente. A gente vai ficar com um Vzinho de 4 correntes de separação em todo o ponto baixo que eu tenho aqui, pegando nas alcinhas do ponto baixíssimo na cor castanha que a gente fez da carreira anterior. Entre aqui os meus Vzinhos, eu vou colocar 2 correntes de separação. Então, terminei de fazer o meu Vzinho, vou fazer 2 correntes de separação e vou fazer o próximo. Vou vir aqui no próximo ponto baixo, vou virar aqui a minha peça pro lado de dentro, vou laçar o meu fio, vou vir na minha alça do lado direito, puxar o meu fio e fazer um ponto alto, faço 1, 2, 3, 4 correntes, laço o fio, vou vir na minha alcinha do lado esquerdo, vou puxar, fazer o meu segundo ponto alto, formando um Vzinho. Faço 2 correntes de separação, vou para o próximo ponto baixo que eu tenho da carreira anterior, pegar nessas 2 alcinhas que eu tenho do ponto baixíssimo, vou laçar o fio, vou pegar na corrente aqui na alça do lado direito e fazer o meu ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes, pego na alça do lado esquerdo, faço meu outro ponto alto, formando o meu Vzinho. Aqui a gente vai dar a volta na peça, fazendo os nossos Vzinhos aqui nessas alcinhas que eu tenho em cima do ponto baixo, fazer os meus Vzinhos e vou dar a volta aqui até chegar aqui no início da carreira. Dei a volta na minha peça, fazendo os meus Vzinhos. Vou finalizar aqui fazendo 2 correntes de separação. Vou prender com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto que eu fiz dessa carreira. Prendo aqui com um ponto baixíssimo. E agora, dentro desses espaços dos meus Vzinhos, onde eu tenho 4 correntinhas, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Então, eu vou entrar aqui dentro do meu Vzinho, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo e uma corrente, que vai simbolizar o meu primeiro ponto alto. Se você preferir, você pode fazer 3 correntinhas. Vou laçar o fio e vou voltar aqui dentro para completar os meus 7. Aqui eu fiz o meu primeiro, faço o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o meu 7º e último ponto alto. 7 pontos altos dentro do espaço de 4 correntinhas. Eu vou vir aqui prendendo com um ponto baixo em cima desse bloco anterior de 6 pontos altos, já unindo junto com essas 2 correntes. Então, eu vou contar aqui, na minha carreira anterior, nesses bloquinhos onde eu tenho 6 pontos altos, eu vou contar 1, 2, 3. No 4º ponto, eu vou entrar somente no ponto alto. Eu não vou pegar em cima desse detalhe em ponto baixíssimo. Eu vou dar uma afastadinha aqui no ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui atrás, pegando somente no ponto alto. Tá vendo? Vou atravessar por baixo essas 2 correntinhas na minha cor areia. E vou puxar o meu fio aqui pra frente e vou fazer um ponto baixo. Assim eu fiz um ponto baixo no meu 4º ponto, pegando somente no ponto alto, não pegando no detalhe que eu tenho aqui em pontos baixíssimos na cor castanho, tá? Eu vou ignorar esses detalhes que eu tenho aqui para fazer os meus pontos baixos. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo, eu estou aqui entrando já no meu próximo Vzinho, no espaço de 4 correntes. Eu vou laçar o fio e vou entrar e fazer 7 pontos altos. Faço o primeiro, o segundo, o terceiro, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º e último ponto alto.
vou trabalhar o meu ponto baixo. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto do meu bloco de 6 pontos altos aqui da carreira anterior. Eu vou entrar somente no ponto alto, vou atravessar aqui embaixo, buscar o meu fio e fazer um ponto baixo. Vai ficando assim. Vou fazer mais uma vez com vocês. Fiz meu ponto baixo, vou para o próximo Vzinho. No meu espaço de 4 correntes, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos dentro do meu Vzinho. Vou fazer meu ponto baixo aqui no meu bloco da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto, vou ignorar o ponto baixíssimo e vou entrar somente no ponto alto. Vou entrar por baixo das duas correntinhas que eu tenho aqui entre um Vzinho e outro. Vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Vou fazer essa mesma repetição por toda a volta, ficando agora com 7 pontos altos e um ponto baixo no quarto ponto daqui do meu bloco de 6 pontos altos da carreira anterior. Vou fazer dessa mesma forma por toda a volta até chegar aqui no início da carreira. Dei a volta na minha peça, fazendo agora os meus blocos de 7 pontos altos. Aqui eu vou prender com o meu último ponto baixo. Aqui na capa do botijão de gás, eu coloquei o meu ponto baixo no terceiro ponto aqui desses blocos da carreira anterior. Aqui não importa aonde você vai colocar os pontos baixos, tá? É só para ficar centralizado mesmo com a carreira anterior. Então, no terceiro, no quarto, não importa. Você pode colocar onde você achar melhor. Vou vir aqui, prender com um ponto baixo. Vou entrar aqui nesse próximo ponto alto, que é o primeiro que eu fiz dessa carreira, que é um ponto baixo, uma corrente. Eu vou vir na correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu posso cortar esse fio, vou puxar ele aqui pra cima, vou entrar com a minha agulha no segundo ponto de trás pra frente e vou puxar esse fiozinho pra trás. Agora a gente vai iniciar mais uma carreira de detalhes aqui na cor castanho. E para fazer o meu detalhe aqui em ponto baixíssimo, eu vou pegar o meu barbante na cor castanho, vou repetir o processo que a gente fez aqui na carreira anterior, de pontos baixíssimos em cima dos pontos altos e em cima dos pontos baixos. Aqui a gente vai repetir o processo, tá? Então, em qualquer um desses pontos altos, eu vou entrar com a minha agulha de cima para baixo e vou buscar o meu fiozinho lá embaixo. Vou trazer ele para cima, vou trabalhar aqui os meus pontos baixíssimos. Em cada ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Chegando no ponto baixo, eu não vou trabalhar aqui em cima do ponto baixo, eu vou trabalhar no pezinho do ponto. Agora eu vou pegar em cima do detalhe, em cima mesmo do ponto baixíssimo que eu tenho. Em cima de cada ponto baixo, eu tenho um ponto baixíssimo na frente dele. Eu vou entrar com a minha agulha de cima para baixo, pegando dentro das duas alcinhas do ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui no meio do ponto baixíssimo e lá atrás e puxar o meu fio. Então, trazendo ele para frente, ele vai atravessar as duas alcinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo. Já vou para o meu próximo bloco com 7 pontos altos. No primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Sempre em cima de cada ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Vai ficando assim. Cheguei no ponto baixo, eu vou pegar embaixo aqui no pezinho do ponto, em cima do detalhe em ponto baixíssimo, vou atravessar as duas alcinhas, vou entrar bem no pezinho do ponto baixo, aqui ó, vou mostrar pra vocês. Vou buscar o meu fio aqui embaixo, vou trazer ele pra cima pra fazer o ponto baixíssimo. Vou para o próximo bloco e vou repetir. É só o ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto. Cheguei no ponto baixo, eu vou trabalhar o ponto baixíssimo no pezinho do ponto, pegando em cima do detalhe, dentro do ponto baixíssimo da carreira anterior, vou puxar o meu fio e assim eu vou repetir. E a gente vai fazer assim por toda a volta. Agora os nossos pontos baixíssimos vão ficar em cima do ponto baixíssimo anterior, que fica em cima do ponto baixo. No mesmo sentido aqui do ponto baixo, a gente vai fazer esse detalhe em ponto baixíssimo, já entrando, pegando bem no meinho da alça da carreira anterior. E um ponto baixíssimo para cada ponto alto que a gente tem aqui, que a gente acabou de trabalhar. Vou dar a volta na minha peça até chegar no início da carreira. Dei a volta na minha peça, vou fazer o meu ponto baixíssimo
aqui no ponto baixo, pegando no detalhe. E aqui no primeiro ponto, que é o último que eu vou trabalhar o meu ponto baixíssimo, passo o meu último baixíssimo aqui e vou cortar o fio. Vou puxar ele aqui pra cima, vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou colocar aqui o meu fiozinho e vou atravessar. Vou fazer da mesma forma que a gente fez aqui na última carreira, na anterior. Vou entrar de baixo pra cima, pegando as duas alcinhas aqui do meu primeiro ponto baixíssimo. Vou atravessar aqui pra cima. E vou voltar no meu ponto baixíssimo que eu acabei de trabalhar, que foi o último. Vou entrar no meio do ponto. Aqui eu tenho uma alcinha do lado direito e esquerdo, em cima e embaixo. Eu vou entrar no meio dele, entre as duas alcinhas. Vou atravessar lá para trás e vou levar esse fiozinho, fazendo um acabamento aqui. A minha próxima carreira eu vou trabalhar com fio na cor amarelo bebê. Vou começar fazendo uma laçadinha inicial aqui na minha agulha, fazendo um nozinho aqui e deixando uma laçada na agulha. Aqui eu vou voltar a trabalhar carreiras de vezinhos, vai ser mais ou menos uma repetição. A diferença aqui dessa carreira é que a gente vai fazer 8 pontos altos dentro dos nossos vezinhos. Então eu vou entrar aqui atrás, eu fiz um ponto baixíssimo em cima dos pontos baixos aqui. Da mesma forma que a gente pegou o vezinho da primeira carreira, a gente vai pegar aqui também. Nessas duas alcinhas que a gente tem, deixa eu focar aqui. Nas duas alcinhas que a gente tem do ponto baixíssimo, que a gente trabalha em cima do ponto baixo. Então, com a minha laçadinha na agulha, vou começar fazendo um ponto alto. Então, eu vou laçar mais uma vez, vou ficar com essas duas laçadas na agulha. Vou entrar aqui na minha alcinha do lado direito, aqui do lado de trás da nossa peça. Em cima do ponto baixo a gente tem as duas alças. Eu vou pegar aqui a minha alcinha no lado direito, vou puxar o meu fio, fiquei com 3 laçadas, tiro 2 laçadas, depois mais 2 laçadas, completando aqui o meu primeiro ponto alto. Vou trabalhar novamente 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o fio, vou vir na minha outra alcinha aqui do lado esquerdo, vou puxar, passo meu segundo ponto alto, completando o meu vezinho. 2 correntes de separação, vou para o próximo ponto baixo, pegando aqui por trás. Em cima dessa alcinha da primeira, faço um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntes. Na outra alcinha, a gente faz um ponto alto, completando mais um vezinho. Vai ser só repetição dessa primeira carreira que a gente fez os vezinhos para trabalhar aqui, ó. Tá? A gente vai seguir fazendo a mesma repetição, a gente vai ficar com os vezinhos com 4 correntinhas de separação entre um ponto alto e outro, e entre um V e outro, a gente vai colocar 2 correntinhas de separação. Vou fazer os meus vezinhos aqui nessas alcinhas que ficam em cima do ponto baixo, na parte de trás da peça. A gente vai seguir fazendo essa carreira aqui, até a gente chegar no início novamente. Dei a volta na peça, fazendo os meus vezinhos. Vou fazer 2 correntes de separação, vou prender com ponto baixíssimo em cima do meu primeiro ponto alto e vou entrar dentro do meu vezinho, que agora a gente vai trabalhar dentro deles blocos com 8 pontos altos. Então eu entro, puxo meu fio aqui, faço um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora a gente vai vir aqui na carreira anterior, a gente vai prender o ponto baixo do mesmo jeito que a gente prendeu aqui nessa segunda carreira. A gente vai pegar somente no ponto alto e vai ignorar esses detalhes aqui em pontos baixíssimos. Eu vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou pegar somente no ponto alto desse bloco onde eu tenho 7 pontos altos aqui. Pode pegar em outros pontos altos também, fica a seu critério, não importa aqui, tá? Mas eu vou pegar somente no ponto alto, vou ignorar esse detalhe em ponto baixíssimo. Vou atravessar aqui embaixo das 2 correntinhas que eu tenho entre um vezinho e outro. Vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Da mesma forma que a gente fez aqui na carreira, na cor areia aqui, na cor que eu estou fazendo. Laço o fio e eu já vou para o próximo vezinho, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Vou fazer o meu ponto baixo,
Vou contar aqui na carreira anterior dos blocos onde eu tenho 7 pontos altos. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, eu vou pegar somente o ponto alto, as duas alcinhas do ponto, vou atravessar embaixo das duas correntinhas de separação entre os vizinhos, vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Vou para o próximo vizinho e vou voltar a trabalhar os 8 pontos altos. Vamos fazer essa sequência de repetições até chegar aqui no início da carreira. Dei a volta na minha peça, fazendo os meus 8 pontos altos dentro dos meus vizinhos. Vou fazer aqui o meu último ponto baixo, pegando somente num ponto alto. Aqui para iniciar eu fiz um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Eu vou entrar nessa correntinha, vou puxar o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, vou puxar esse fiozinho aqui, vou entrar com a minha agulha no segundo ponto de trás para frente. Vou puxar esse fiozinho lá para trás para ficar melhor para arremate. Vou voltar novamente com o meu fio na cor castanho, que aqui a gente vai trabalhar fazendo a mesma repetição dos pontos baixíssimos que a gente vem fazendo nas outras carreiras. Em cima de cada ponto alto a gente vai fazer um ponto baixíssimo e em cima do ponto baixo, pegando dentro da correntinha do nosso ponto baixíssimo aqui da carreira anterior, dos blocos onde eu tenho 7 pontos altos, a gente vai prender também em cima do ponto baixo, pegando no detalhe. Então, em qualquer ponto alto que eu tenho aqui da carreira anterior, eu vou entrar com a minha agulha de cima para baixo, para buscar o meu fiozinho. Busco ele aqui para cima, fiquei com uma laçadinha, vou para o próximo ponto alto, desço lá embaixo e busco meu fio aqui para cima, fazendo meu ponto baixíssimo. Vai ser somente repetição aqui, tá? Em cada ponto alto que eu tenho, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Cheguei no ponto baixo, eu vou pegar no pezinho do ponto baixo, pegando dentro do espaço onde eu tenho esse detalhe aqui em ponto baixíssimo. Pegando dentro do ponto, entre uma alcinha e outra, vou atravessar lá para trás, vou puxar o meu fio, fazer um ponto baixíssimo, vou para o próximo bloco. Em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. É a mesma repetição das carreiras anteriores. Cheguei no ponto baixo, no pezinho do ponto, pegando dentro do detalhe um ponto baixíssimo, vou buscar o meu fio, fazer um ponto baixíssimo, vou para o próximo bloco e em cima de cada ponto eu vou fazer a mesma repetição que a gente vem fazendo nas outras carreiras, tá? Vamos fazer assim por toda a volta da peça, até chegar aqui no início. Dei a volta na minha peça, cheguei aqui no meu último ponto alto, onde eu vou trabalhar o último ponto baixíssimo. Puxo meu fiozinho aqui, eu já posso cortar. Puxo esse fiozinho aqui pra cima. Pego a minha agulha de tapeceiro, vou fazer o acabamento igual nós fizemos nas carreiras anteriores. Subindo aqui nessas duas alcinhas do primeiro que a gente fez e voltando no último, entrando no meio das duas alcinhas, vou lá para trás, levo o meu fio e faço o acabamento perfeito aqui. Para a minha próxima carreira, eu vou utilizar o meu fio na cor amarelo forte. Essa vai ser a última carreira que a gente vai trabalhar de vizinhos, então a gente vai voltar a repetir a mesma carreira que a gente fez aqui, só que agora dentro dos nossos blocos, eu vou ficar com 9 pontos altos. A gente iniciou com a primeira carreira aqui do bico com 6 pontos altos. A segunda carreira com 7 pontos altos. Nessa terceira carreira nós temos 8 pontos altos dentro do nosso bloco. E nessa última carreira que a gente vai trabalhar, a gente vai ficar com 9 pontos altos dentro desses arcos aqui, dessas correntes, que são os blocos que a gente está fazendo. Então, eu vou voltar a repetir a carreira de vizinhos que a gente vai fazer dentro dessas alças aqui, que fica em cima do ponto baixo. Então, vou pegar o meu fio na cor amarelo forte, vou fazer uma laçadinha inicial, deixando um nozinho aqui no meu fio, fazendo uma laçada na agulha. Vou fazer mais uma laçadinha, ficando com 2 laçadas, que eu vou iniciar fazendo um ponto alto. Eu vou vir aqui atrás da minha peça, vou pegar a primeira alcinha, vou puxar o meu fio, fazer um ponto alto, tirando de 2 em 2 laçadas. Vou ficar novamente com 4 correntinhas de separação dentro do vizinho. Eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, laço o fio, vou fazer o outro ponto alto aqui
na minha outra laçadinha do ponto baixíssimo. Vou puxar e fazer o meu ponto alto. Fiz meu primeiro Vzinho. Faço 2 correntes de separação. Vou para o meu próximo ponto baixo, pegando aqui por trás nas 2 alcinhas. Na primeira eu faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes. Faço o meu segundo ponto alto. Agora aqui a gente vai trabalhar 9 pontos altos. Se você quiser aumentar a quantidade de correntinhas aqui nos nossos vizinhos, você pode aumentar. Não tem importância a quantidade de correntes aqui. Na minha pontuação, na minha tensão de ponto, 4 correntinhas é o suficiente. Mas se você quiser, você pode fazer 5 ou 6 correntes. Entre os meus vizinhos eu vou fazer 2 correntinhas. Vou para o meu próximo ponto baixo, pegando aqui por trás, nas 2 alcinhas do ponto baixíssimo. Faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 correntes. E na próxima alcinha aqui, vou fazer meu último ponto alto, para formar mais um Vzinho. E assim a gente vai trabalhar por toda a volta, fazendo essa sequência de repetições por todos esses espaços que a gente tem aqui dessas alcinhas. Vamos fazer os nossos Vzinhos até chegar aqui no início da carreira. Dei a volta na minha peça, fazendo os meus Vzinhos. Fiz 2 correntinhas. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, vou prender com ponto baixíssimo. Vou entrar aqui dentro do meu Vzinho e vou trabalhar 9 pontos altos. Entro aqui, faço um ponto baixo e uma corrente para simbolizar o meu primeiro ponto alto. Faço o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e 9º ponto alto. Agora a gente vai trabalhar 9 pontos altos dentro dos nossos Vzinhos. Vou prender aqui com ponto baixo, pegando somente no ponto baixo. Vou ignorar os pontos baixíssimos aqui na cor castanho. Então, vou contar 1, 2, 3. No 4º ponto, eu vou pegar somente no ponto alto, aqui atrás, nas 2 alcinhas do ponto alto. Vou atravessar lá para trás, na parte de baixo das 2 correntes, entre um Vzinho e outro que eu tenho de separação. Vou puxar o meu fio aqui para frente e vou fazer um ponto baixo. A mesma repetição das carreiras anteriores. Vou para dentro do meu Vzinho e vou trabalhar os 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Vou vir aqui no meu 4º ponto, 1, 2, 3, 4, da minha carreira anterior. Somente no ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Essa vai ser a repetição. Agora, dentro dos nossos Vzinhos, a gente vai trabalhar 9 pontos altos e os pontos baixos aqui no 4º ponto, pegando somente nas alcinhas do ponto alto. Vou repetir até chegar aqui no final. Dei a volta na minha peça, terminei aqui a minha carreira, fiz 9 pontos altos dentro dos meus Vzinhos e pontos baixos aqui na carreira anterior, pegando no 4º ponto. Vou vir aqui, para iniciar eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, para simbolizar o primeiro ponto alto. Vou vir na corrente, vou prender com ponto baixíssimo, vou cortar esse fio, vou puxar, vou entrar no segundo ponto de trás para frente, puxar esse fiozinho para trás. Vamos fazer a repetição dessa carreira aqui que a gente fez de pontos baixíssimos em cada ponto alto e um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, pegando no detalhe. Eu vou segurar o meu fiozinho, vou pegar aqui em qualquer ponto alto que eu tenho da carreira anterior, vou entrar com a minha agulha de frente para trás, de cima para baixo, vou buscar o meu fiozinho lá atrás, vou trazer para cima, vou para o próximo ponto alto, vou fazer meu ponto baixíssimo. E assim eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto alto que eu tenho aqui, os 9. Cheguei no ponto baixo, vou pegar no pezinho do ponto baixo, em cima do ponto baixíssimo, entre uma laçadinha e outra, entre uma perninha e outra, no meio do ponto. Eu busco meu fio lá embaixo, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo bloco, onde eu tenho os 9 pontos altos e vou completar. Vou fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto aqui que eu tenho do meu bloco. Cheguei no ponto baixo, vou pegar no pezinho do ponto baixo, pegando no detalhe em ponto baixíssimo, bem no meiozinho do ponto, vou fazer meu ponto baixíssimo. E assim eu vou seguindo, fazendo a mesma repetição das carreiras anteriores. Ponto baixíssimo em cima de cada ponto,
Um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo, pegando no detalhe da carreira anterior, bem no meiozinho do ponto. A gente vai trabalhando por toda a carreira até a gente chegar aqui no início. Dei a volta na minha peça, fazendo os meus pontos baixíssimos. Cheguei aqui no último ponto, onde eu vou trabalhar o último ponto baixíssimo. Puxo o meu fio, corto, puxo aqui da agulha, pego a minha agulha de tapeceiro, vou fazer o acabamento, igual a gente fez nas carreiras anteriores. Vou entrar de baixo para cima, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que fizemos nessa carreira. Vou ajustar, vou voltar no último, pegando no meio do ponto, entre uma laçadinha e outra. Vou levar lá para trás, fazendo assim o meu acabamento. E aguardo os fios aqui para arremate. Assim a gente completa essas partes aqui do bico. Agora a gente vai fazer a última carreira do bico da nossa peça. E para a última carreira do nosso bico, eu vou voltar com o meu fio na cor castanho, que é a mesma cor que eu estou fazendo os detalhes aqui em ponto baixíssimo. Vou começar fazendo uma laçada inicial, fazendo um nozinho e deixando uma laçada na minha agulha, que aqui eu vou iniciar agora sequências de pontos altos com picôs, que vai ser nessa carreira aqui. Aqui na carreira anterior, eu tenho os meus vizinhos onde eu trabalhei 9 pontos altos. Então, eu tenho 9 pontos altos em cada vizinho aqui. Eu vou trabalhar nesses pontos altos que eu fiz da carreira anterior. Eu vou trabalhar ponto alto com picô em cima desses pontos altos. Eu vou pular os 2 primeiros e os 2 últimos pontos aqui dos meus 9 pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar em cima de somente 5 pontos altos desses 9. Vou pular os 2 últimos e os 2 primeiros. E vou trabalhar pontos altos com picôs. Vou trabalhar 2 picôs de 3 correntes de um lado, no meio um picô com 6 correntes e 2 picôs com 3 correntinhas do outro lado. E essa vai ser a sequência da nossa carreira. Eu vou pegar esses pontos altos somente no ponto alto. Igual a gente vem trabalhando nas carreiras anteriores, para fazer os pontos baixos, a gente dá uma afastadinha aqui no ponto baixíssimo e vamos trabalhar pegando somente as 2 alcinhas do ponto alto. Então, vou ignorar os pontos baixíssimos e trabalhar somente nos pontos altos. Aqui eu vou iniciar com um ponto alto, então eu vou dar uma laçada na agulha, vou segurar essas 2 laçadas. Vou pular os 2 primeiros pontos de qualquer um bloco desses que eu tenho dos 9 pontos altos. Vou pular os 2 primeiros e vou vir no terceiro. Vou ignorar o ponto baixíssimo aqui, vou pegar somente no ponto alto, nas 2 alcinhas do ponto alto, vou puxar o meu fio. Fiquei com 3 laçadas, puxo, tiro 2, puxo, tiro mais 2 laçadas, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto. Vou subir 3 correntinhas, vou voltar pegando as 2 alcinhas do meu ponto alto e puxando para fazer um ponto baixo, formando aqui o meu primeiro picô com 3 correntes. Laço o fio, vou para o próximo ponto alto, vou pegar somente no ponto alto, vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, volto nas 2 alcinhas do meu ponto alto, puxo e faço um ponto baixo para formar o meu segundo picô com 3 correntes. Laço o fio e vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aqui eu já trabalhei 2 picôs de 3 correntes de um lado, aqui no meio eu vou fazer com 6. Então, eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, volto no meu ponto alto para pegar as 2 alcinhas para fazer o meu picô, puxo e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer o meu próximo ponto alto e ele será no mesmo espaço aonde eu trabalhei esse ponto alto do meio. Então, sempre nesse terceiro ponto alto, onde a gente trabalha as 6 correntinhas, a gente vai trabalhar mais um ponto alto com um picô de 3 correntes. Então, vai ficar 2 no mesmo espaço. Terminei de fazer esse ponto alto com 6 correntinhas no meio, vou voltar no mesmo espaço para fazer mais um ponto alto. Em cima do mesmo ponto, subo 3 correntinhas, faço o meu picô, pegando nas 2 alças do ponto alto. Já fiz o meu primeiro picô de 3 correntes aqui dessa lateral, laço o fio e vou para o próximo ponto. No próximo ponto eu vou fazer um ponto alto, subir 3 correntinhas, voltar nas 2 alças do ponto alto, fazer um ponto baixo para formar o segundo e último picô,
laço o fio e no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto sozinho. Vai ficar faltando aqui os 2 pontos altos que eu vou pular aqui no último. E assim vai ficar a sequência dessa carreira. Nós vamos ficar com 2 picôs de 3 correntes de um lado, no meio um picô com 6 correntes e 2 picôs de 3 correntinhas do outro lado. Terminei de fazer aqui o meu último ponto alto sozinho. Eu vou laçar o fio e vou pular esses 2 últimos pontos desse bloco de 9 pontos altos que eu estou trabalhando. Vou ignorar esse ponto baixo aqui, eu tenho um ponto baixíssimo do meio. Vou para o próximo bloco, onde eu tenho os 9 pontos altos. Vou pular o primeiro e o segundo e vou vir no terceiro, pegando somente no ponto alto. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto do próximo bloco. Vou fazer um picô com 3 correntinhas, puxar o meu fio, fazer um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto. Vou fazer o meu segundo picô de 3 correntes. Laço o fio e vou para o próximo ponto. Aqui no meu terceiro ponto alto, eu vou fazer 6 correntinhas. 4, 5, 6. Vou fazer um picô aqui com 6 correntes. E no mesmo ponto, aqui no terceiro ponto, eu vou fazer o meu quarto ponto, fazendo um picô agora com 3 correntinhas. E agora eu já vou para o próximo ponto, vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas para fazer o meu último picô de 3 correntes. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho, que é o meu último ponto aqui dessa sequência. Trabalhei mais uma sequência de repetições. Fiquei com 2 picôs de 3 correntes de um lado, um picô com 6 no meio. E voltando aqui para outra lateral, 2 picôs com 3 correntes. Essa vai ser a sequência da nossa carreira. Em todos os blocos de 9 pontos altos que eu tenho da carreira anterior, eu vou fazer essa sequência de repetições. Terminei meu último ponto baixo, vou para o próximo bloco aqui, onde eu tenho os 9. Vou pular os 2 primeiros, já vou vir no terceiro e vou repetir. Um ponto alto, um picô com 3 correntes. Próximo ponto, um ponto alto, um picô com 3 correntes. Próximo ponto, faço um ponto alto, subo 6 correntinhas, que aqui no terceiro ponto a gente vai ficar com um picô com 6 correntes. No mesmo ponto, no meu terceiro, eu vou fazer o quarto ponto com um picô com 3 correntinhas. E aqui no meu quinto ponto, eu vou fazer um picô com 3 correntes e o último vai ser um ponto alto sozinho, que a gente vai fazer aqui. Então essa vai ser a sequência da nossa última carreira, a gente vai repetir até a gente chegar aqui no início da carreira, no finalzinho aqui da carreira anterior. Completei aqui a minha carreira, fazendo a minha sequência de repetições. Estou aqui no último bloco, onde eu trabalhei aqui os meus 6 pontos altos com 5 picôs. Vou prender aqui no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui no ponto alto, vou puxar o meu fio, fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar. Vou puxar esse fiozinho aqui, vou entrar nesse mesmo ponto, vou puxar esse fiozinho lá pra trás pra ficar melhor pra arrematar. E aqui eu estou cheia de arremate para fazer. A gente termina a nossa peça, agora eu vou só fazer esses arremates aqui, eu já volto com ela finalizada. Bom, e aqui está a nossa capa toda finalizada, partes de cima, abertura. Espero que vocês tenham gostado da aula. Bom, e quem fizer essa capa, quiser me enviar o resultado lá no Instagram, no direct, eu vou amar ver essa lindeza feita pelas suas mãos. Eu fico muito feliz de ver peças prontas feitas através da aula. Vou deixar meu Instagram passando na tela e na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Foi um prazer ter a sua companhia. Espero você no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal. Beijos, até a próxima.